Fala, meu povo, olha só, agora às 15 horas já está rolando o vídeo de abertura da nossa live. Eu espero que você participe. Se fosse você, não perderia esse conteúdo exclusivo. Vem pra cá, estou esperando por você na nossa live. É só entrar no meu canal do YouTube da Joab Guimarães que você vai encontrar, beleza? Estou esperando você. Vocês chegaram, eu estou muito feliz com vocês aqui, tá? O Tomás e o Thiago. Vamos nessa então. Pessoal, vou começar com vocês analisando uma redação nota 1000, tá? Por quê? Porque todas as minhas aulas são apontadas, são produzidas no sentido de mostrar esse tipo de texto que vocês vão ouvir agora, ou vão assistir agora, né? Essa análise. É o texto fácil de ser corrigido, o texto sem muito mistério, mas que cumpre bem as competências da redação do Enem. No final das contas, é isso que precisa ser feito. Você precisa cumprir bem as competências da redação do Enem. É isso que você tem que fazer. Você não tem que inventar nada. Você tem que seguir a boa prática. Então, todo o meu conteúdo do meu curso, quem está lá no meu curso, sabe disso. Eu preparo esse conteúdo na intenção... Olha o André aparecendo aí. Na intenção de realmente fazer vocês produzir um texto que seja muito fácil de ser corrigido. Tá? Pessoal, texto difícil para ser corrigido não vale a pena. Você tem uma correção de 4 ou 5 minutos, você vai entregar um texto difícil, você vai deixar o corredor perguntando assim, será que conectivo que eu ponho aqui? Qual conectivo eu vou colocar aqui?
Aí, se você colocar, aí o corretor vai pensar assim, pô, esse conectivo, eu nunca vi esse conectivo nessa posição. Aqui é terceiro parágrafo, eu nunca vi esse tipo, será que está certo? Você vai deixar o corretor pensando assim? Não, você não vai. Você vai colocar aquilo que os bons alunos, os bons candidatos usam, e você é um bom candidato, porque você vai entender a técnica de redação, e vai fazer também, vai modelar isso, tá? Então vamos agora pegar aqui a nossa redação para análise, e depois a gente fala um pouquinho sobre parágrafos, tá bom? Que foi o meu compromisso aí com vocês, tá bom? Pessoal, como é que tá o áudio aí? Deixa eu olhar aqui, eu tô com o fonezinho aqui de ouvido para ouvir, tá? Eu tô com esse, não sei se dá pra ver, eu tô com esse microfone aqui, acho que não. Ah, dá pra ver sim. Eu tô com esse microfone aqui e ele capta até o chiado aqui do computador, é impressionante, tá? Mas dá pra ouvir bem. Dá pra ouvir bem. Beleza. Vamos nessa então. Qualquer dúvida, vocês põem aí no chat, tá? Eu vou diminuir o som aqui da transmissão, só para não me confundir com o que eu mesmo estou falando. Mas eu vou ficar de olho no chat. Se vocês perguntarem alguma coisa aí, eu vou responder. Tranquilo? Vamos lá então, vamos lá para a nossa análise de redação. Redação nota 1000, tá? O ideia é o seguinte, vocês sabem, ó, deixa eu só puxar essa tela bem aqui, ó. Vou colocar essa tela aqui para vocês. Vocês sabem que muitos, quem é meu aluno me ouve sempre falar isso. Muita gente no Enem não concorre, deixa eu limpar essa tela, não concorre a 1000, só concorre 960, tá? Muita gente só concorre 960. E aí tá tudo certo, se não puder concorrer 1000, vamos concorrer 960 e tentar buscar por esse 960. Por que isso acontece? Porque em regra, os bons candidatos fazem isso daqui, ó. Ó, isso aqui, vou mostrar para vocês, ó. Eles tiram 160 aqui na competência 1 e conseguem bater 200 pontos nas demais competências, tá? Nas demais competências. O que acontece depois? Essa competência 3 ela é muito sensível porque é a competência mais subjetiva para se corrigir. Se você já tem 160 na competência 1, corre o risco de você perder 40 pontos na 3, até por uma questão de subjetividade de correção, tá? E ficar com 160 na 3 também. Aí você vira 920. Se você está concorrendo só 960, você tem, claro, você tem que entender isso, que você pode cair para 920. Agora, se você tira aqui na competência 1 200 pontos, aí sim você é um candidato nota 1000 e pode ser que não alcance 200 pontos, né? Porque você pode ainda perder 40 pontos na terceira competência, mas aí é praticamente você está carimbando o seu 960, tá? Os meus alunos, em regra, né, os alunos que não tiram 200 na competência 1, conseguem tirar 200 nas demais competências. A gente trabalha de um jeito, de uma forma prática, que o aluno chega nesse nível de produção, tá bom? Então é isso, eu quero trabalhar com vocês agora de modo, a construção de parágrafos, de modo que a competência 3 aqui de vocês, ó, não fique prejudicada, tá? Mas vamos analisar a redação nota 1000, vamos lá. A nossa redação nota 1000 aqui em questão é do Alan Albuquerque, 20 anos, olha aí, Alan Albuquerque, 20 anos, né, Rio de Janeiro. Pessoal, a fonte aqui, dá todo o crédito aqui para o rapazinho que está ajudando, né, a gente ter esse material, que é o Lucas Felp. Como ele também foi um aluno nota 1000 e teve uma projeção, criou um canal, então ele tem aí o respaldo dos colegas, né, dos estudantes, que entregam a ele as redações nota 1000, ele publica com espelho da redação, né, e com texto também digitado, tá bom? Então, crédito dado ao nosso amigo Lucas Felp por organizar toda essa cartilha. Vamos agora lá. Isso aqui é o espelho, a gente não vai analisar pelo espelho, que fica bem ruim, né? Só para você entender que essa aqui é uma redação de verdade, tá aqui o nome dele, olha, Alan Nunes de Albuquerque, tá vendo aqui? Tudo que tá aqui é o número de inscrição que sai, CPF que sai, data de nascimento que sai, né? Ele tem 20 anos e tá certo, nem precisa nada disso. A gente só precisa do nome para entender que de fato a redação pertence ao Alan Albuquerque. E aí, a gente chega aqui na introdução. Já vamos lá fazer mais na introdução. O que eu falo para vocês sobre introdução de redação do Enem? O que eu falo para vocês? Olha, uma boa introdução de redação do Enem cumpre basicamente dois requisitos. Um obrigatório e outro opcional. Embora seja opcional, esse segundo requisito, pessoal, merece uma atenção, merece ser cumprido, tá? Qual que é o requisito obrigatório da introdução? Apresentar o tema na forma de problema, não é isso? Esse é o nosso requisito principal. Eu vou apresentar o tema na forma de um problema. É isso que eu preciso fazer. Agora, além disso, além de apresentar o tema, em regra a gente apresenta o tema na forma de problema, tá? Pode ser que se apresente de outro jeito. Porque às vezes nem sempre a frase temática vem na forma de um problema. Em regra ela vem, em geral vem, tá?
Mas o fato é que tem que apresentar o tema. Isso aqui é requisito obrigatório. Como é que eu posso sair de uma introdução sem saber qual que é o tema dessa introdução? Não faz sentido nenhum. Concorda comigo? Agora, o outro requisito da introdução é que a gente precisa antecipar os argumentos, anunciar os argumentos. E aqui, pessoal, então eu tenho, olha, eu vou colocar aqui, ó, apresentar o tema. Se você estiver aí notando, tá? Estiver notando alguma coisa, então fica de olho. Eu tenho dois requisitos. Esse aqui é obrigatório, tá bom? Uma introdução, apresentar o tema, mais o outro requisito opcional. Eu gosto de chamar assim, ó, antecipar os argumentos, tá bom? O que é isso? É você anunciar o que vai ter o que vai ter no seu desenvolvimento. Você já anuncia no parágrafo de introdução. Qual que é a vantagem desse segundo requisito, embora ele não seja obrigatório? A vantagem daqui, ó, é que você consegue dizer para o seu corretor o seguinte: olha, ei, eu estou argumentos, coloquei foi argumentos, aqui um N aqui. Ei, corretor, mensagem direta, eu estou diante de um texto que foi planejado. Antecipação de argumentos significa dizer para o corretor que seu texto foi planejado, tá bom? Então vamos ver isso aqui. A gente precisa entender aqui, encontrar o tema nessa redação e também nós precisamos encontrar aqui os argumentos desse texto, tá? Apresentar o tema é obrigatório, apresentar os argumentos é opcional. Vamos lá. Na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o protagonista Policarpo é caracterizado como um doente mental por familiares e colegas de profissão devido a seu ufanismo, sendo segregado da sociedade em um hospício. Bom, começou-se aqui com um repertório sociocultural que tem relação com o tema, portanto, um repertório pertinente ao tema, e como a aplicação é bem feita, já entra ganhando ponto de repertório da competência 2. Concordam comigo? Então, trouxe aqui um elemento da literatura, repertório sociocultural, como fala de doente mental, olha, ele foi caracterizado como um doente mental, tá vendo? Então você tem uma relação de pertinência com o tema atual agora, do ano de 2020, né? Vamos ver aqui agora. E aí traz isso agora para a realidade. Atualmente, na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são tão estigmatizados quanto fantasiosos. Opa, porque leram na ficção, né? Quanto fantasioso Policarpo. Sendo tratados e observados com preconceito por considerar parcial da população. Então, olha só. Assim, faz-se necessário analisar os alicerces que sustentam esse estigma. Olha só, gente. O estigma associado aos doentes mentais na sociedade brasileira. Beleza? Aqui eu tenho tema, olha. Sendo todos observar, olha aqui. Os verdadeiros doentes mentais, tá vendo aqui? Olha, palavra do tema, doentes mentais. O tema tem que estar presente. Doentes mentais são tão estigmatizados. Olha aqui o estigma associado, tá vendo? A doentes mentais. O tema tem que estar aqui. Às vezes o aluno coloca a frase temática tudo junto, né? Às vezes ele consegue distribuir os elementos da frase temática. Isso não tem problema. O fato é que eu preciso olhar para a frase temática diz o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Tá? Então, quando isso é dito, eu preciso encontrar todos esses elementos do tema na introdução. E eu consigo ver aqui doentes mentais, estigmatizados, tá bom? Assim, faz necessário analisar os alicerces que sustentam esses estigmas. Quais são esses alicerces? Já sei, ó, serão os argumentos, as causas que sustentam o problema do estigma relacionado aos doentes mentais, tá bom? E aí ele vem citar aqui, então, o candidato, né, o Alan, vem citar aqui os argumentos. Então ele diz que o primeiro argumento é a ausência de ensino sobre a temática. Vou até destacar aqui em amarelo. A ausência de ensino sobre a temática é o primeiro argumento. E depois, a falta de empatia, olha aqui, a falta de empatia, característica da contemporaneidade é o outro argumento. Pessoal, esse é o tipo de introdução que eu ensino para vocês, tá? O que a gente faz? A gente apresenta o tema e a gente também anuncia os argumentos que devem ser trabalhados, os que serão trabalhados nos argumentos, nos parágrafos de argumentação do texto, tá bom? Se vai ou não ter repertório sociocultural é outra coisa que a gente também tem que decidir. Eu falo basicamente, né, eu falo muito sobre isso na verdade, tanto em aulas gratuitas quanto em aulas dentro do meu curso online, mostrando para vocês as possibilidades de se produzir redações com repertório. E eu mostro introdução sem repertório, introdução com repertório não pertinente ao tema e introdução com repertório pertinente ao tema. Tudo isso eu trabalho nas minhas aulas, sejam gratuitas ou sejam aulas do meu curso online, tá bom? Pessoal, analisamos a introdução, tá tudo certo para vocês? Esse é o tipo de introdução que funciona muito bem. Quando eu termino de ler essa introdução, na condição de corretor, eu digo o seguinte: opa, eu estou diante de um aluno aqui, né, que para além de saber usar o repertório sociocultural, associar o repertório com o tema que está analisando, esse aluno apresentou o tema, que eu preciso enxergar o tema por completo na introdução, e além disso, utilizou-se da opção
de antecipar os argumentos para que configurasse aí, para que demonstrasse, na verdade, né, a existência de um projeto de texto estratégico. Agora eu já vou para o desenvolvimento dessa redação tentando encontrar esses dois argumentos, quais sejam ali, falta de conhecimento, né? E falta de empatia. Não, acho que é uma negligência do Estado, se não me falha a memória, e falta de empatia. Vamos lá agora, então, ver como é que o aluno desenvolve isso? Vamos lá, beleza. Voltando aqui agora, então, para a nossa tela. Já vamos analisar os parágrafos de argumentos. O parágrafo de desenvolvimento propriamente dito, tá bom? Inicialmente, olha aí, gente, ó, como é que a gente começa segundo parágrafo de redação do Enem? A gente tem duas possibilidades. Você começa com uma ideia de prioridade ou você começa com uma ideia de retomada. O aluno aqui em questão preferiu começar com uma ideia de prioridade. Inicialmente, para iniciar a conversa. Olha aqui, ó. O que mais que eu posso colocar aqui como conectivo, tá? No lugar de inicialmente. Inicialmente, de início, em primeiro lugar, em primeira análise, em primeiro plano, tá? São expressões que dão ideia de prioridade. Você prioriza uma coisa, já que você tem mais de uma, tá bom? Por outro lado, o que você pode fazer? Você também pode usar uma ideia de retomada, olha, sobre tal perspectiva, sobre esse viés, né? Eu ensino isso aí, inclusive em aulas gratuitas, eu tenho muito material falando sobre isso, tá bom? E então, começa sempre com conectivo, sempre com conectivo. Pessoal, admite-se uma ausência entre os conectivos, mas não faça uso desta possibilidade. Não deixem sem conectivo. Por quê? Embora se admita uma ausência, aí, sobretudo no segundo parágrafo, né, de conectivo, se você usar, você está ganhando em diversificação, que é um requisito que a gente tem para o Enem, tá? Diversificar os elementos coesivos, tá bom? Então, inicialmente, a falta de um conteúdo voltado aos transtornos mentais na formação educacional brasileira possibilita o desenvolvimento de concepções preconceituosas. Só voltar como é que ele vê, falta de... a ausência de ensino sobre a temática, tá? Certinho. Então, eu tenho aqui o argumento, né, anunciado. Esse que é o parágrafo clássico, que eu também gosto de trabalhar com os alunos. Olha, eu começo o meu parágrafo dando o tópico frasal, ou seja, apresentando o argumento, a ideia principal do parágrafo, depois eu vou desenvolver. Olha só, a falta de um conteúdo, marca aqui, voltado aos transtornos mentais. Vendo aqui? Na formação educacional brasileira, possibilita o desenvolvimento de concepções preconceituosas. Pronto, gente, é falta de conhecimento sobre o assunto, sobre doenças mentais. Tá vendo? No segundo período desse parágrafo, o que o aluno vai fazer? Vai trazer o repertório, tá? No conto alienista de Machado de Assis, um médico acaba encarcerando a população de uma cidade inteira, já que não existiam métodos precisos para conhecer as doenças mentais. Ou seja, todas as decisões dele estavam permeadas de desconhecimento. E aí, o repertório sociocultural é muito bom. Por quê? Porque ao mesmo tempo que dialoga com o próprio tema, que é um tema que fala de doença mental, também confirma o argumento. E aí eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, né, aquilo que eu chamo de argumento potencial por área temática. Por área temática. Para que você também tenha condições de fazer isso na redação do Enem, de usar esse tipo de repertório. O repertório que tem relação tanto com o tema quanto com o argumento ao mesmo tempo. Vamos lá. Tem repertório que tem relação com o tema? Ou seja, o que foi que o médico fez? O médico acaba encarcerando a população de uma cidade, já que não existiam métodos precisos para reconhecer doenças mentais. Tá vendo aqui, ó? O repertório diz que o médico encarcerou pessoas porque não havia métodos precisos para reconhecer doenças mentais. O tema não fala de doenças mentais, portanto o repertório tem relação com o tema. Por outro lado, olha o que o aluno diz, ou seja, todas as decisões dele estavam permeadas de desconhecimento. Ele continua insistindo com esse repertório, agora relacionando esse repertório com o argumento. Pessoal, a maneira mais segura de usar repertório é usar repertório desse jeito, relacionando-o não apenas com o tema, mas também com o argumento. E fica muito fácil de usar na redação, tá? Aí vem agora a aplicação por contraste, né? A aplicação por analogia. Agora o aluno vai fazer uma analogia da ficção, da obra, tá, com a realidade. Analogamente, o cidadão que não conhece minimamente os transtornos da mente tenderá a criar suposições erradas, tomando ações equivocadas, tá bom? Então ele vai dizer assim, olha, assim como acontece na obra, acontece hoje também com o cidadão que não conhece, pelo menos de forma mínima, né, os transtornos mentais ou doenças mentais, tá legal? E uma conclusãozinha bem rápida, só para não terminar esse parágrafo em 3 períodos, né? Logo, a ignorância e o preconceito prevalecem, tá vendo? Pronto, pessoal. 4 períodos. O primeiro período vem até aqui, apresenta o argumento. O segundo período traz o repertório sociocultural, vem até aqui.
O terceiro período faz a aplicação por analogia do repertório sociocultural e o quarto período faz uma conclusãozinha rápida. Pronto. Demos conta, né? Demos conta do nosso parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo da redação, né? Ou como alguns vão chamar, o D2, o famoso D2. Tá vendo aí? Então, gente, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse tipo de parágrafo está dentro, muito bem explicado dentro do meu curso de redação, tá? Fala aí pro Tomás, que está aqui, não sei se o Thiago também tá no meu curso, tem mais de um Thiago, tá? O Andrei está lá no nosso curso também. Então, esse tipo de parágrafo eu ensino para vocês, tá bom? Sigam essa boa prática aí, tá? Deixa eu passar aqui agora para o segundo parágrafo, terceiro parágrafo, melhor dizendo, que é o segundo desenvolvimento, para depois eu aparecer para vocês para a gente falar de proposta de intervenção, tá? Olha só, aluno nota 1000, que não se arrisca, gente, não se arrisca. Qual foi o conectivo usado aqui no segundo parágrafo? Inicialmente, tá vendo? Conectivo de prioridade, uma ideia de prioridade, sem se arriscar. Qual que é o conectivo utilizado no terceiro parágrafo? Soma. Ninguém quer correr risco aqui, ó. Então, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, melhor dizendo, traz-se uma soma. Pessoal, isso aqui, todos os anos os alunos fazem isso. Usam conectivo de prioridade no segundo parágrafo e conectivo de soma no terceiro parágrafo, tá? Ademais, quer dizer além disso, é soma. Você vai querer fazer diferente? Não há razão nenhuma para você tentar fazer diferente, tá? Siga esse mesmo tipo de coesão entre os parágrafos, tá legal? O que vai vir aqui agora, no início desse parágrafo? No início desse parágrafo, vai vir a seguinte informação, ó. A manutenção dessa ignorância é fortalecida pelos ideais narcisistas valorizados odiernamente, os quais muitas vezes desvalorizam diferente. Bom, aqui trouxe o argumento, tá? Primeiro período, de novo, que argumento. Qual que é o argumento? Lembra aqui? Ó, vamos voltar aqui. Falta de empatia, característica da contemporaneidade. Então, a ignorância fortalece os ideais narcisistas, né? Egoístas, de pensar só em si. Já dizia lá o Bauman, né? Já diz o Bauman, que nós temos uma sociedade líquida, né? Uma sociedade pós-moderna, bastante individualista. Esse é o argumento. Só que nesse caso, ó, os quais muitas vezes desvalorizam o diferente. Nesse caso, a base para o aluno para falar de individualismo foi o Byung-Chul Han, filósofo Byung-Chul Han. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, o século XXI é denominado por uma sociedade do desempenho, na qual a individualidade é extremada em detrimento do altruísmo. Quer dizer, altro é alterus o outro, eu não penso no outro, eu penso no ego, ego é eu, egoísmo, individualismo, tá? Então, assim, essa sociedade muito individualista, muito, né, egoísta, não se preocupa com o outro. Logo, não há essa preocupação com quem sofre de transtornos mentais, porque eu sou individualista, só penso em mim, no meu umbigo e no máximo na minha família. Perfeito? Essa é a argumentação. Nesse panorama, ou seja, nesse contexto, né, nesse panorama, o indivíduo, imerso em si mesmo, não consegue enxergar e aceitar a pluralidade dos seres humanos que o circundam. Aí, conclusão. Dessa forma, o cidadão brasileiro, inserido nessa lógica, nega o doente mental e classifica-o como anormal, reforçando estigmas danosos. Gente, deixa eu só botar aqui de novo a minha canetinha para mostrar para vocês. Olha, mais uma vez o aluno seguiu a cartilhinha do parágrafo padrão da redação do Enem. Qual que é esse parágrafo padrão, professor? Aqui, no primeiro período, ó, que vem até esse ponto aqui, o que o aluno faz? Apresenta o argumento. No segundo período, que vem até esse ponto aqui, o aluno apresenta o repertório. No terceiro período, o aluno faz uma aplicação desse repertório, tá? Ele trabalha a informação, ele relaciona a informação com o tema, ele relaciona o repertório com o tema. E no quarto período, que vai até o final, ele faz uma conclusão, tá? Na minha cabeça, esse é um tipo de parágrafo muito bom. Muito bom mesmo, tá bom? E eu espero, inclusive, que vocês, dentro do meu curso, analisem esse tipo de parágrafo. Eu vou dar mais elementos para vocês, eu vou colocar mais informações lá, tá? Deixa eu aparecer um pouquinho aqui na tela para vocês, para ver se vocês têm alguma pergunta sobre repertório, sobre parágrafo de desenvolvimento. E aí, vamos lá, vamos aparecer aqui rapidinho, tá? E a gente vai continuar agora, terminar de analisar, vai fazer agora a análise da proposta, vamos fazer a análise da proposta de intervenção, e depois vamos falar de construção de parágrafos, um material que vocês não viram ainda, que eu vou disponibilizar dentro do nosso curso de redação, tá bom? Tranquilo para vocês? Viram aí? Parágrafo de desenvolvimento simples, mas que funciona muito bem. Qual é a configuração desse parágrafo? 4 períodos. O que tem em cada parágrafo, em cada período, melhor dizendo, né? Cada período. No primeiro período você traz o tópico frasal, traz o próprio argumento. Você diz o que vai ter dentro do parágrafo, ok? No segundo parágrafo, período, eu fico confundindo aqui parágrafo e período, tá? Parágrafo é da redação, período é dentro do parágrafo. No segundo período do parágrafo de desenvolvimento, o candidato, o aluno,
traz o repertório sociocultural. No terceiro período, ele relaciona esse repertório sociocultural com a discussão, com o tema, com o problema. E isso torna um repertório produtivo, que é um requisito para a competência 2. E no quarto período, ele faz uma rápida conclusão, ou, como foi no terceiro período, que a conclusão foi um pouco mais elaborada. No segundo parágrafo, a conclusão foi mais rápida, né, mais breve. No quarto período, a conclusão foi um pouquinho mais elaborada. Vai depender muito do espaço que você tem, tá? E essa é uma redação de 30 linhas, beleza? Desse jeito. O que nós temos aqui agora? Vamos agora analisar a nossa proposta de intervenção. Depois disso, depois de analisar a proposta de intervenção, a gente pode finalizar... a gente vai trabalhar os parágrafos de desenvolvimento para depois finalizar a nossa apresentação, tá? Gente, eu estou aqui à disposição de vocês. Aproveita que eu estou ao vivo e aí se tiver alguma pergunta específica, façam aí. Eu sei que o curso é muito claro, né, no sentido de expor o conteúdo, mas se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, apresente aqui agora, tá bom? Vamos lá? Vamos para a tela de novo. Aqui já na nossa tela, o que nós vamos ter? Nós vamos analisar aqui agora a proposta de intervenção. Só um cuidado. O primeiro cuidado de quem vai fazer proposta de intervenção é entender o seguinte: como é que é meu projeto de texto, como é o meu planejamento? Se eu trabalho com duas causas, qual que é a maneira mais segura que eu tenho de construir esse último parágrafo? Construindo duas propostas de intervenção. Uma proposta para cada causa. Entenderam? Uma proposta para cada causa. Esse é o jeito mais seguro de você construir a sua proposta de intervenção. Você vai apresentar uma proposta para cada causa. Se você trabalhar com causa e efeito, aí você pode sim ter só uma proposta para causa, direcionada para causa. Se você trabalha com dois efeitos ou duas consequências, você pode sim ter só uma proposta combatendo o próprio problema, tá? Mas vamos ver então como é que o aluno desenvolve isso daqui. Infere-se, portanto, gente, o portanto é o conectivo que vai iniciar o último parágrafo, tá? Alguém diz assim: professor, mas esse conectivo não está no início. Claro que está. Ele está um pouquinho deslocado, tá vendo? Ele não está exatamente no início, ele está um pouquinho deslocado, um pouquinho para frente, né? Um pouquinho para frente, mas esse pequeno deslocamento não descaracteriza a ideia de coesão entre os parágrafos, beleza? Então, infere-se, portanto, que o preconceito associado às doenças mentais no Brasil precisa ter suas fundações desfeitas. E isso aqui, gente, é o que eu chamo, vou até marcar isso aqui, ó, com uma cor bem diferente. Isso aqui é o que eu chamo de conclusão propriamente dita, tá? Vou marcar aqui por baixo porque essa cor aqui é muito escura. O que é a conclusão propriamente dita? É quando você não propõe nada ainda, mas você afirma algo a partir do que foi dito. Ou você infere alguma coisa, né? Tem uma inferência, ou você tem uma confirmação do que você disse. Então, isso daqui, olha, esse período inicial é um período de conclusão propriamente dita. Agora, nós vamos entrar na proposta, tá? Nós vamos entrar na proposta de intervenção, ok? Efetivamente. Gente, em muitos casos, esse período inicial aqui, ó, por falta de espaço, ele não é utilizado na redação do Enem. Se você vai fazer a redação para concurso público, você não pode fazer isso. Mas o Enem admite isso aqui, ó. Eu poderia muito bem fazer assim, ó. Portanto, o Ministério da Educação deve poder entrar direto na proposta. Só usaria um conectivo de conclusão e já entraria direto na proposta. Isso é característica do Enem, da redação do Enem. Mas se você tem espaço, eu acho interessante sim você fazer esse início, essa conclusão propriamente dita, tá? Deixa eu colocar o nosso amarelinho aqui, tá bom? E aí, pessoal, aqui agora eu vou usar cores para destacar os elementos dessa proposta de intervenção. Outra coisa que eu acredito assim e que eu enfatizo muito nos alunos é que você não pode se dar o luxo, você não pode se permitir perder ponto na construção da proposta de intervenção, porque é uma das competências mais objetivas da redação do Enem. Gente, o critério aqui é basicamente quantitativo, né? Eu vou contar, eu vou verificar a existência de 5 elementos que eu preciso usar na minha proposta de intervenção, tá bom? Então, o que está dizendo aqui o primeiro período? Infere-se, portanto, que o preconceito associado às doenças mentais no Brasil precisa ter suas fundações desfeitas. Para tanto, o que é esse para tanto? Vamos lá. Eu vou usar o amarelo, tá? Para tanto. Esse para tanto aqui, gente, retoma o que foi dito antes. O que foi dito antes? O preconceito, não, vamos lá, como é que é aqui? O preconceito associado às doenças mentais precisa ter suas fundações desfeitas. Então, para tanto significa assim, ó, para desfazer o preconceito associado às doenças mentais. Isso aqui já é um efeito, ó. Por que eu estou dizendo para vocês? Isso aqui já é um efeito. Todo bom corretor, entendendo que esse para tanto é para desfazer as fundações, né, que sustentam o preconceito, se o corretor entende isso, ele já sabe que está diante de um efeito, tá? Então, em amarelo é o nosso efeito. Efeito da proposta de intervenção. Agora, eu vou pegar um azulzinho aqui para eu colocar o agente. E vem logo na sequência, olha. O para tanto já é um efeito. O Ministério
da Educação é o agente, tá? É o agente. Aí, deixa eu colocar aqui. A ação eu vou colocar, vou pegar uma outra cor aqui para ação. Vou pegar esse vermelhinho aqui para ação. Deve, ação é isso aqui, ó. Deve, aí tem vírgula, inserir a discussão acerca das doenças mentais nas escolas. Ó, deve inserir a discussão, isso aqui é ação, acerca das doenças mentais. O Enem trouxe recentemente uma regrinha dizendo o seguinte, pessoal. O Enem trouxe o seguinte, quando você tem uma especificação de lugar, como aqui, ó, onde? Inserir a discussão onde? Nas escolas. Ele já chama isso de detalhamento, tá? Eu gostaria de pedir a vocês, como essa é uma regrinha nova, de que vocês não se confiassem somente nesse tipo de detalhamento. Olha como eu posso encaixar isso nas escolas como parte da ação. Então, se o aluno está confiando só nisso, corre um risco danado de o corretor não perceber isso, tá, gente? Então, vamos detalhar de um jeito mais claro, tá? E tem esse termo aqui, olha, que eu deixei aqui, que eu vou colocar em outra cor. Assim, para tanto, o Ministério da Educação deve, com o suporte do Ministério da Saúde, o que é isso, gente? Olha, como aqui se usou-se um com, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Aqui o aluno usou um com. Então, isso aqui não dá a justa medida de que se trata de um modo meio. Se o aluno tivesse colocado assim, ó, por meio do suporte do Ministério da Saúde, seria claramente o modo meio. Mas o com, aí tem muita aquela ideia de em parceria com, juntamente com. Então isso aqui entra na categoria de agente auxiliar. Continua sendo agente, é o agente auxiliar, ou agente secundário. Eu não vou considerar isso como modo meio, tá? E nem como detalhamento, ok? Tanto é que o aluno não quer que isso seja modo meio, que agora na frente, ó, vou pegar essa outra coisinha aqui, eu vou pegar o verdinho. Que agora na frente, ó, esse verdinho claro aqui. Opa, mas aí eu tenho que colocar o meu marca-texto, né? Marca-texto. Tanto é verdade que o aluno não queria que aquilo ali fosse modo meio, esse verdinho aqui, que ele colocou o modo meio aqui, ó, por meio de alterações na base curricular comum. Vendo aqui, ó, esse é o modo meio. Então, quantos elementos eu tenho, pessoal? Em amarelo eu tenho o efeito, né? Isso, vamos recapitular até agora. Em amarelo eu tenho o efeito, que é o para tanto. O agente é o Ministério da Educação, tá? E eu também vou colocar esse aqui como agente, ó. Esse com aqui, ó, com o suporte do Ministério da Saúde, também vou colocar como agente. Agente auxiliar, agente secundário, tá? Eu tenho vermelho a ação, inserir a discussão acerca das doenças mentais. O nas escolas é especificação de lugar, também é detalhamento. E o por meio de alterações na base nacional curricular comum é o modo meio, ok? Aí, olha só, o aluno quer um detalhamento muito claro, com medo de dar errado, gente. Então, eu vou pegar aqui, eu só cometi um erro aqui, então deixa eu apagar, tá? Porque em amarelo eu estou colocando o efeito, então aqui não pode ser amarelo. Vamos colocar o detalhamento, então, nessa cor aqui. Nas escolas é um detalhamento, especificação de lugar. Gente, aqui, ó, as quais afetarão por meio de alterações. Eu vou explicar, o candidato, né, o aluno, está explicando o modo meio, ó. Ele está explicando as alterações na base curricular comum. Então, isso aqui é um detalhamento, ó, as quais, tá vendo aqui, ó, afetarão as disciplinas de filosofia, sociologia, biologia e literatura. Tá vendo? O que o aluno vai fazer aqui agora? Olha, ele já tinha um efeito lá no início, mas aquele efeito ali não era o efeito forte, né? Olha, o aluno vem agora com o efeito para finalizar, ó. A fim de formar cidadãos mais tolerantes e conhecedores dos transtornos mentais. Tá bom? Recapitulando para vocês, então, deixa eu ver aqui, Josiane Cristina Souza, boa tarde, Josiane, seja bem-vinda. A gente está fazendo uma aulinha aqui para uma turma bem pequenininha, né? 5, 6 alunos, beleza. Estamos falando aqui de redação para o Enem. Vamos recapitular aqui então? Nós temos amarelo, para tanto, já é efeito, e no final outro efeito, a fim de formar cidadãos mais tolerantes e conhecedores dos transtornos mentais. Eu também tenho aqui em azul, esse azul claro, o Ministério da Educação, agente, com o suporte do Ministério da Saúde, também um agente auxiliar, né, o Ministério da Saúde. A ação está em vermelho, que é inserir a discussão acerca das doenças mentais.
Eu tenho dois detalhamentos. O primeiro detalhamento é o nas escolas, que não é para confiar só nisso. Eu acho que o aluno colocou isso aí, ele nem sabe, porque é uma regra muito nova, ele nem sabia, talvez, se fosse detalhamento, tá? E esse detalhamento do modo meio, ó, os quais afetarão a disciplina de filosofia, é um detalhamento muito mais claro. Começando com esse relativo aí. Na verdade, as quais, né? Porque são alterações. As quais afetarão, tá? Tem o modo meio, né? Que é por meio de alterações na base nacional curricular comum. Todos os 5 elementos estão aí na proposta de intervenção, tá? Então o que a gente faz agora? 200 pontos para esse candidato. Olha como foi fácil eu analisar essa proposta de intervenção. Estou demorando que eu estou explicando, mas aqui de bater o olho eu consegui enxergar todos os elementos da proposta de intervenção, tá, gente? Então, o que a gente faz aqui agora? Vamos finalizar aqui analisando a nossa segunda proposta de intervenção, tá? Segunda proposta. Por que segunda proposta? Olha a proposta de cima. Qual que é a ação proposta? Inserir a discussão acerca das doenças mentais. Para quê? Porque lá na argumentação foi dito que falta conhecimento, né? Que há uma espécie de escassez de informação sobre a questão dos doentes mentais. Então, você está combatendo aqui a primeira causa. Agora vamos ver a segunda causa. O que diz a segunda causa, gente? Você ainda lembra? Para voltar aqui, ó. Na segunda causa. Falta de empatia, né? O individualismo. Então vamos lá aqui. Vamos pegar a segunda proposta. Além disso, o Ministério da Família, a gente deve fomentar a empatia social, ação, utilizando-se de publicidades que valorizem atitudes altruístas, visando a redução do individualismo. Ó, o que a gente tem aqui? Bom, eu vou para ficar mais claro aqui, tá, gente? Eu vou limpar a tela todinha, para analisar agora só a segunda proposta. Não, acho que eu não vou fazer isso não, porque eu tô com medo de perder aquela informação ali de cima, tá? Vou só usar as mesmas cores. Então, eu vou começar aqui a analisar a segunda proposta, ok? A segunda proposta começa com agente. Qual agente? Ministério da Família. Além disso, aqui, ó. Além disso, é o conectivo de soma, né? Vai somar uma proposta a outra. O Ministério da Família, tá? Qual que é a ação? A ação a gente está usando vermelho, né? A ação a gente está usando vermelho. A ação do Ministério da Família é combater a segunda causa, ó. Deve fomentar a empatia social. É combater o segundo argumento, a segunda causa, tá vendo? Aqui, qual é o efeito? Vou colocar logo o efeito. O efeito a gente está colocando em amarelo, né? Porque tem um gerúndio aqui, eu já falar com isso para vocês sobre o gerúndio. Ó, esse aqui é o efeito, visando a redução do individualismo. E agora a grande pergunta é, esse negócio que está aqui, que eu deixei porque eu pulei, utilizando-se de publicidades que valorizem atitudes altruístas. Isso daí é detalhamento ou isso daí é efeito? Olha, chegou a Fernanda aqui Santos perguntando, né? Olha o Almi aí. A Adria vai ficar salva? A Adria chegou atrasada, hein, Adria? Adria, vai ficar, Adria. Eu acho que não vai ficar por muito tempo, tá? Mas vai ficar. Ou talvez, Adria, eu vou pegar essa primeira parte aqui, vou deixar salva. Não sei se eu vou deixar a segunda parte, que é um conteúdo específico do pessoal do curso de redação. Então, às vezes, a gente até tem que tomar esse cuidado também de não estar entregando todo o conteúdo, né, que o pessoal pagou por ele, porque às vezes o pessoal fica até achando. Mas eu sou meio assim mesmo, eu gosto de entregar muito conteúdo gratuito para as pessoas. Bom? Vamos deixar então essa parte salva, tá? Mas fica aí no restante da aula. Agora a gente está só analisando uma redação. Depois ainda vem muita coisa bacana pela frente. Tá bom? Então, gente, olha, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou considerar aqui, se utilizando-se de publicidades, tá? Como modo meio. Presta atenção. O que eu estou usando para o modo meio? Estou usando esse verdinho aqui, ó. Para o modo meio. Epa, aqui está em amarelo. Tem que ser marca-texto e tem que ser esse verdinho aqui. É isso aqui, ó. Utilizando-se de publicidades que valorizem atitudes altruístas, isso aqui eu vou entender como modo meio. Por quê? Porque eu vou entender assim, ó, como que essa ação de fomentar a empatia social vai ser realizada por meio de publicidades que valorizem atitudes altruístas. Outro corretor pode interpretar isso como detalhamento. Ele está detalhando. Tá entendendo? Então, o que eu quero pedir para vocês encarecidamente? Vocês que estão me ouvindo agora, não usem gerúndio na proposta. Gerúndio isso aqui, ó, utilizando toda a terminação terminada em NDO, ando, endo, indo. Não usem gerúndio na proposta de intervenção que vocês quiserem, que seja aquela mais completa, aquela que vai gerar os 200 pontos. Nesse caso, é a proposta aqui de cima, né? Nesse caso, essa proposta aqui, ó. Aqui, ó. Opa, né? Ela começa aqui na verdade, ó. É aqui, ó. Essa proposta aqui é a proposta mais completa. Nela não há gerúndio.
Porque, gente, o gerúndio confunde. Ele confunde se é modo meio, ele confunde se é detalhamento. Às vezes ele confunde até se é efeito, tá? Então, na proposta de vocês, a mais completa, não usem gerúndio, beleza? Agora, depois pode usar. Em outra proposta você pode usar. Porque não vai causar prejuízo. Mesmo se eu entender como modo meio, como detalhamento, isso aqui não tem importância para a nota da competência 5. Porque a nota da competência 5 já veio lá da primeira proposta de intervenção, tá bom? Tudo certo então? Beleza? Vou aparecer aqui na tela para vocês, só para dizer para vocês como é que a gente vai proceder de agora para frente. Bom? Vou ser bem rapidinho aqui, deixa eu aparecer aqui para vocês. Tem uma pergunta aqui, já vou responder, tá? A pergunta foi da, deixa eu ver aqui, foi da Fernanda. Detalhar a função do agente é recomendável? Eu vou até aparecer logo em tela para responder essa pergunta aqui para Fernanda. Fernanda, eu acho que é uma estratégia muito fácil de você fazer detalhamento, tá? Que é você explicar a função. Basicamente, você está dizendo assim, olha, eu tô apontando esse agente, porque é função dele fazer tal coisa. Quando você diz assim, por que a função dele fazer tal coisa, já que é responsável por isso e por aquilo, você está detalhando. O que eu tenho cuidado com os alunos aí, é só para não dar, Fernanda, assim, explicações muito óbvias, né? Detalhamentos muito óbvios, assim, porque eu já vi alunos dizer assim, ó, para intervir em tal problemática, vírgula, é necessário que o Ministério da Educação, vírgula, responsável pela educação brasileira, vírgula, tá entendendo essa lógica? Então, assim, nesse caso, eu acho aí nesse caso, que aí você tem, assim, sabe, tá muito óbvio aí. Então, assim, pode ser que isso nada agregue ao agente, que um corretor nem queira considerar. A tendência do corretor é considerar, tá? Mas eu estou dizendo assim, se for tão óbvio, pode ser que nem se considere, tá legal? Tiago Rodrigues, nesse último Enem eu detalhei somente o agente e talvez por isso perdi pontos. Pode ter sido, tá? Pode ter sido, Tiago. Eu preciso até analisar a tua redação depois, viu, Tiago? Se quiser, a gente pode depois fazer uma análise dela, tá? Beleza? Gente, bom, o que vamos fazer aqui agora? Agora vamos pegar, vou trabalhar com vocês construção de parágrafos de desenvolvimento. É isso que eu vou mostrar para vocês. Já analisei uma redação mostrando que o tipo de aula que eu dou para vocês é o tipo de aula que vai produzir essa característica de redação que eu analisei com vocês. E eu acho que essa é uma boa prática que vocês têm que seguir, tá? Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? O prof já está suado aqui no calor. Ainda não climatizei aqui meu pequeno espaço. E então vamos lá agora para os nossos slides, tá bom? Vamos aqui. Agora nós vamos trabalhar a parte de construção de parágrafos. Deixa eu ver aqui, a Fernanda disse obrigado. É isso aí, Fernanda. Então, sempre que for olhar pro detalhamento do agente, dá uma olhadinha, senão vai ficar um negócio muito óbvio, né? Então, sempre procura uma função para ele, que seja um pouquinho, que agregue algum valor de informação, tá? Legal, então, vamos aqui agora, como é que a gente usa o repertório. Pessoal, a gente tem basicamente aqui algumas estratégias, né, de usar o repertório. Existem várias, mas assim, eu vou mostrar para vocês que existem 3 boas estratégias para você fazer uso do repertório sociocultural. Se você seguir essas 3 estratégias, aí eu tenho certeza que você já tá no caminho muito bom, já está de bom tamanho para você. Você não precisa querer muita coisa, aprender muito sobre o repertório. Aprende a usar o repertório de 3 maneiras e faz isso bem feito quando o fizer. Sempre que o fizer, faça bem feito usando uma dessas 3 possibilidades que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Só uma pausa aqui para um gole de água. Olha só, os candidatos, os alunos que fazem Enem, tem que ter domínio sobre o repertório. Então, assim, como é que eu classifico o repertório sociocultural e eu ensino meus alunos? Eu digo para vocês assim, ó, você tem que pensar como é que vai ser, dentro do parágrafo, qual que vai ser a posição do seu repertório, no início ou no final? No início ou no final? E hoje eu vou mostrar repertório, desculpa, no início ou no meio, no final não, tá, gente? No final é mais complicado, é mais difícil usar repertório no final. É possível, mas é mais difícil. Eu nem vou apresentar aqui, tá bom? E aí, vamos trabalhar aqui. Quanto à relação de pertinência, já sabe que o repertório pode estar é bom usar ou no início ou no meio, tá? No início ou no meio. Com relação à pertinência, isso pode ser pertinente ao tema, pode ser pertinente ao argumento e pode ser pertinente tanto ao tema quanto ao argumento, tá? Então tem repertório, há repertórios, né? Existem repertórios que só dialogam com o tema, só isso, ele só tem relação com o tema. Ok, dá para usar? Dá. Há repertórios, sobretudo aqueles repertórios que a gente chama de argumentos potenciais genéricos, né, cujo repertório só dialoga com o argumento. Só isso. Você não tem repertório para o tema, você vai recorrer a um argumento que tem repertório. Então esse repertório vai ser para o argumento. E aí, às vezes você consegue ter um repertório que tem relação tanto com o tema quanto com o argumento. E eu tenho um curso de repertório sociocultural
para ensinar isso aqui para os alunos. Como é que você consegue pensar por antecedência repertório sociocultural que tem relação com o tema e com o argumento ao mesmo tempo? Eu brinco que isso aqui, pessoal, é o repertório dos sonhos, tá? Repertório dos sonhos, isso daqui. Ele tem relação com o tema e com o argumento ao mesmo tempo. Bom, como é que você vai aplicar esse repertório? Você pode fazer confirmações, né? Você pode aplicar por confirmação, você pode aplicar por contraste e você pode fazer comparações. Existem outras possibilidades, existem. Essas são as mais comuns. Se você aprender a usar essas 3 estratégias, você não precisa de mais nada para conseguir bons resultados, tá bom? O Almir pergunta aqui quais são os conectivos que podemos utilizar. Almir, entre os parágrafos, a gente tem uma ideia de colocar conectivos de retomada ou prioridade no segundo parágrafo, de soma no terceiro e de conclusão no quarto parágrafo, tá bom? Mas aí dentro dos parágrafos, a gente vai analisar agora aqui algumas possibilidades de coesão. Dentro dos parágrafos, tá? Vamos lá aqui então, vamos avançar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como é que eu posso aplicar um repertório por confirmação? Pra vocês entenderem o que eu quero chamar de confirmação, tá? Porque confirmação, gente, não é uma simples concordância, não. Quando eu digo eu posso confirmar o que o repertório diz com a realidade, é nesse sentido, tá? Então observe aqui para mim aqui, ó. Vamos classificar esse parágrafo, né? Em primeiro lugar, é útil destacar que, segundo Bette Smith, escritora americana e autora do famoso romance Uma Árvore Cresce no Brooklyn, a intolerância é responsável pela maldade, violência, terror e dores que torturam o mundo. Opa! O repertório está falando de intolerância. O tema, gente, é intolerância religiosa aqui, ó. O tema é intolerância religiosa. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Com relação à posição desse repertório, onde é que ele está? Está no começo, está no início, tá? Está no início do parágrafo. Com relação à pertinência dele, ele é pertinente ao tema. Veja que o repertório fala de intolerância em sentido mais abrangente, né? Intolerância em sentido mais amplo, tá aqui, ó, intolerância. E o tema fala de intolerância religiosa. Portanto, esse repertório dialoga apenas com o tema. E aí, como é que eu vou aplicar esse repertório? Aplicar por confirmação. Olha o meu conectivo de confirmação aqui, ó, com efeito. O que eu vou fazer? A autora diz que a intolerância é responsável pela maldade, violência, terror e dores que torturam o mundo. Agora eu vou pegar o problema da intolerância religiosa e vou confirmar essa fala da autora. Eu vou confirmar essa afirmação da autora. Tá vendo? Ó, com efeito, a intolerância religiosa é uma realidade que respalda o pensamento de Bette Smith, uma vez que muitos brasileiros padecem as dores desse problema frequentemente. Tá vendo aí? Ponto. Até que eu trabalhei com repertório, tá? Com repertório. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou trabalhar o argumento do parágrafo, lá no terceiro período. Diante de tal cenário, é de reconhecida importância mencionar que a falha da escola em não educar para a tolerância contribui para a perpetuação da problemática sob análise, visto que a omissão escolar quanto à construção de uma cidadania mais tolerante impede que os estudantes de hoje se tornem adultos abertos à convivência pacífica com quaisquer tipos de diferença presentes na sociedade. Desse modo, conclusãozinha básica, né? A escola pode e deve contribuir diretamente para o combate à intolerância religiosa, tá bom? Então eu tenho, pessoal, uma configuração de parágrafo que eu trago primeiro o repertório, depois eu associo esse repertório ao tema, já que esse repertório tem relação apenas com o tema. No terceiro período é apresentado o argumento, no quarto período uma conclusão, uma inferência de que a escola pode e deve contribuir diretamente para o combate à intolerância religiosa. Tá bom? Tudo certo? Então o que significa confirmação? Significa confirmar a informação do repertório com o problema apresentado no tema da redação, tá? Contraste é exatamente o contrário. Eu vou contrastar o ideal, aquilo que está previsto no repertório sociocultural com o problema que eu estou analisando, tá bom? Então vamos aqui agora. Outro sim, olha aí o conectivozinho, deixa eu voltar aqui. Pro-mi, ó-mi, segundo parágrafo do texto. Em primeiro lugar, o conectivo que funciona bem, tá? Terceiro parágrafo do texto. Além disso, outro sim, ademais, é o conectivozinho de soma, tá? Outro sim. Convém pontuar que, conforme Mahatma Gandhi, idealizador e fundador do moderno Estado indiano, a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira. O que o repertório está dizendo? Que o ideal é que se tenha uma tolerância mútua. Esse é o ideal apresentado por Gandhi. É o que está acontecendo no contexto da intolerância religiosa? Não, definitivamente não. Então eu vou negar isso. Eu vou confrontar, eu vou contrastar o ideal apresentado por Gandhi com o problema. No entanto, a intolerância religiosa presenciada no Brasil é uma realidade que confronta, que nega, né? Que nega o pensamento de Gandhi. Ou pelo menos que se confronta, melhor que se confronta ao pensamento de Gandhi, já que os fiéis de religiões minoritárias têm suas práticas de culto constantemente desrespeitadas. Face a essa realidade,
é importante mencionar que tal problemática é responsável por graves e frequentes atos de violência contra as minorias religiosas, situação que evidencia a incapacidade de o Estado efetivamente garantir a liberdade de culto no país. Tá vendo? Conclusãozinha rápida. Assim, evidencia-se a urgência de medida de combate a esse problema que, de forma negativa, caracteriza o país. Vamos classificar o parágrafo, então? Começa com o repertório, que tem relação só com o tema. Depois, você tem um contraste, aplicando esse repertório por contraste, no segundo período. No terceiro período, traz seu argumento, né? Traz seu argumento, que é uma consequência. É importante mencionar que tal problemática é responsável por graves e frequentes atos de violência, é uma consequência. E no quarto período, uma conclusãozinha rápida aqui, tá? Assim, evidencia-se a urgência de medida de combate a esse problema que, de forma negativa, caracteriza o país. Ok? Aplicação por analogia. Gente, aqui agora é fazer comparações, olha só. Vou pegar um exemplo aqui do Enem 2020. Inicialmente, outro conectivo de segundo parágrafo aí, Almir. Inicialmente, conectivo para o segundo parágrafo. A falta de um conteúdo voltado aos transtornos mentais na formação educacional brasileira possibilita o desenvolvimento de concepções preconceituosas. Veja que aqui já não se começa com repertório, começa com argumento. No conto alienista, o repertório vem no segundo período. No conto alienista de Machado de Assis, um médico acaba encarcerando a população de uma cidade inteira, já que não existiam métodos precisos para reconhecer as doenças mentais. Ou seja, todas as decisões dele estavam permeadas de desconhecimento. Que é o parágrafo que nós já trabalhamos hoje, tá? Que eu coloquei aqui. No segundo período, traz o repertório sociocultural, que é ficção, né? Que é uma obra de literatura. Então, quando você trabalha com ficção, pode ser uma série, um filme, uma obra literária, né? Você pode fazer comparações da ficção com a realidade. Olha aqui, ó. Então vem a comparação aqui agora, o conectivo de comparação analogamente à obra, tá vendo aqui, ó? Analogamente à obra, o cidadão que não conhece minimamente os transtornos da mente tenderá a criar suposições erradas, tomando ações equivocadas. Logo, a ignorância e o preconceito prevalecem. Tá vendo? Então, comparação entre ficção e realidade. O que mais você pode fazer comparações? Você pode fazer comparações também, gente, entre o passado e o presente, entre o exterior e o Brasil, entre o país, né, um outro país e o Brasil. Então, você pode estabelecer esse tipo de analogia, de comparações, que funciona muito bem no Enem, tá bom? Vamos avançar aqui? Olha, nessa tabelinha, o que eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui? Nessa tabelinha eu vou mostrar para vocês que vocês podem construir bons parágrafos utilizando esse material aqui, tá? Então, conectivos para o segundo parágrafo. Como é que eu vou começar o segundo parágrafo? O pessoal ainda está por aí, ó. Eu tenho uma lista aqui consolidada, uma lista segura de conectivos que podem ser usados no segundo parágrafo. É o primeiramente, é o em primeiro lugar, é o de início, é o em primeira análise, é o sob tal ótica, é sob esse viés, é o sob tal perspectiva, tá? Tudo isso aqui pode ser usado com tranquilidade, ok? Se é para o terceiro parágrafo, aí eu já sugiro usar esses aqui, ó. Você usa soma. Além disso, por outro lado, ademais, em segundo lugar, em segunda análise, em segundo plano, é o trocim. E o por conseguinte, que é a nossa última observação, só deve ser usado se você for trabalhar diretamente com uma consequência, tá? Diretamente com uma consequência, ok? Então, o que você vai fazer? Primeira missão sua é escolher um conectivo, seja para o segundo ou terceiro parágrafo. Essa é a sua primeira missão. Escolhe um conectivo ou para segundo ou para terceiro parágrafo, tá? Depois de você escolher o conectivo para o segundo ou terceiro parágrafo, aí o que acontece? O meu jeito de escrever, gente, é de não entrar muito bruscamente, assim, sabe, nas informações. Então eu vou colocar uma expressãozinha para suavizar aqui o argumento, para receber o argumento. Ó. Então, digamos, vamos colocar assim, ó. Em primeiro lugar, aqui, ó, em primeiro lugar, imagina que isso aqui é um segundo parágrafo de texto. Em primeiro lugar, é importante, eu peguei esse aqui, ó, é importante mencionar, ó, aqui, ó, mencionar, pegando um de cada, mencionar que, aí você vai colocar assim, ó, que a causa é seu argumento causa, contribui para a perpetuação do tema problema. Ponto. Fazendo isso aqui, o que você fez? Você construiu o seu primeiro argumento, seu primeiro período, tá? Você construiu o primeiro período do parágrafo, ok? Você pode antecipar tanto causa, deixa eu só mudar aqui a cor, né, do marcador. Você pode antecipar tanto causa, ó, como efeito. Você pode trabalhar tanto causa como efeito. Tudo na estrutura aqui para você se basear nesse começo. Então você construir um estilo de escrita que produza boas redações para o Enem, tá? No segundo período, a gente vai trazer o quê? O repertório sociocultural. Então, no segundo período, trazer o repertório. Eu vou pegar um conectivozinho aqui, ó. Vamos pegar aqui um faça essa realidade. Gente, aqui tudo estou estabelecendo coesão agora dentro do parágrafo. Estou estabelecendo coesão dentro do parágrafo. Eu posso pegar aqui o faça essa realidade. Vou só voltar aqui. Em face tal realidade, sob tal perspectiva. Tudo são expressões que eu posso utilizar no meu segundo período, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Tá? Então eu posso usar isso aqui ou isso aqui no segundo período. Depois
De novo, uma expressãozinha para suavizar o repertório, para não entrar de cara no repertório, né? Ó, alguns alunos fazem isso. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Vou botar rapidinho aqui. Pô, tá muito longe, né? Mas já voltei. Vamos lá. Aqui, ó. O aluno entra de cara aqui, ó. Essa posição. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. No segundo período aqui, vou marcar aqui, ó. O aluno entra de cara no repertório. Ele não tem nenhum um elemento de coesão, não. E eu sugiro que vocês façam diferente, né? Vocês façam isso daqui, ó. Isso aqui para vocês. Entra com um elemento, uma expressãozinha, tá? Para receber o repertório aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos marcar aqui agora. Vamos pegar aqui o diante de tal cenário. Diante de tal cenário, né? É oportuno. A ideia de oportunidade de colocar o repertório é oportuno. É oportuno. Ó, vou colocar aqui. Assinalar que conforme o autor ou a fonte, tá? Se houver necessidade de um apoio para você explicar quem é esse autor, você faz aqui, ó. Tá? E você apresenta o seu repertório. Pronto, e faz ponto. Esse é o seu segundo período, tá? E aí, no terceiro período, o que você vai fazer? Você vai fazer a aplicação do repertório. Para essa tabelinha aqui ficar mais... não ficar tão grande, eu coloquei duas estratégias só. A confirmação, você pode aplicar o repertório por confirmação ou por contraste. Já mostrei, já dei esse conceito para você lá atrás, o que é confirmação, o que é contraste. Então, vamos lá. Conectivos para o terceiro período para confirmar. Com efeito, de fato, realmente, né? Conectivos para contrastar. No entanto, entretanto, contudo, todavia. Gente, não use aqui, ó, não use aqui o mas nem o porém, tá? Que são conectivos curtinhos e eles são mais apropriados para você usar dentro do mesmo período. Como isso aqui configura um novo período, usa conectivo maior, tá? Usa um desses aqui, beleza? E aí você pode ter esse textozinho aqui para ajudar você nesse momento aí a apoiar a sua construção, tá bom? Por exemplo, para confirmar, ó, com efeito, o argumento, que aqui vai ser uma causa, né? Pode ser uma causa, um argumento, anunciado pelo autor-fonte, tá? Porque nesse caso também, gente, o argumento já está no próprio repertório, viu? Isso aqui é um tipo de repertório que tem relação com o tema e com o argumento ao mesmo tempo. O argumento anunciado pelo autor-fonte pode ser observado no contexto do tema-problema, uma vez que aí você apresenta as explicações, né? Explica a relação. Por contraste, no entanto, o argumento não é o que se verifica na realidade brasileira. Está contrastando o ideal do repertório com o problema, caracterizada pelo... Aí você apresenta o contraste entre o argumento e a realidade brasileira, tá bom? E para finalizar, uma proposta de revisãozinha bem rápida, bem rapidinha aí, tá? Como é que você faz? Desculpe, uma conclusão para o parágrafo, tá bom? Conclusão. Pega um conectivo de conclusão, tá? Vai olhando qual conectivo você não usou ainda, ó. Você tem um portanto, você tem um desse modo, você tem um dessa maneira, dessa forma, destate, assim, logo. Para concluir os parágrafos, você vai variando. Inclusive, para concluir a redação, que você vai usar um conectivo de conclusão também, usa dessa lista que você ainda não usou. Não fica repetindo conectivo não, tá? O corretor não gosta de repetição de conectivo. Por quê? Porque ele leu no manual de correção que a diversificação dos elementos coesivos é um critério de competência 4. Então, você vai diversificando. Não fica repetindo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse conectivo tem coesão com o desenvolvimento? Tem. Perguntou a mim. Tem. Na verdade, o que a gente faz com os conectivos, Almir? A gente usa os conectivos para estabelecer relação de ligação. Ou de um parágrafo com outro, ou de um período com outro, né? Essa que é a lógica. Tá? Posso usar essa técnica na redação do concurso do Banco do Brasil? Pode, é atualidades, tá? É assim. Mesmo que a planilha, Almir, de correção específica do Banco do Brasil não cobre coesão entre os parágrafos, você pode usar, tá bom? Nesse caso aqui, o que a gente usa que não é cobrado, não prejudica, só ajuda, tá? Só ajuda a contribuir. Ok? Gente, então como é que eu vou concluir? Fazendo reafirmações do que eu disse, fazendo uma inferência, né? Confirmando aquilo que eu falei, tá bom? Então é isso, vamos analisar esse parágrafo aqui rapidinho, pra gente mostrar outra coisa interessante que eu preparei para vocês. E aí vocês podem, inclusive, depois fazer uso desse material, tá bom? Olha só, tema, o aumento da intolerância e discurso de ódio em tempo de pandemia e isolamento social. Esse aqui é o tema. O argumento, gente, é a falha da escola em não educar para a tolerância. Isso aqui, gente, é o que eu chamo de argumento potencial por área temática. Por que por área temática? Porque toda vez que você trabalhar com um tema que tenha relação com intolerância, tá? Intolerância, você pode usar esse argumento. Você está responsabilizando a escola por falhar no processo de construção de uma cidadania mais tolerante. E aí, qual que é a vantagem de você ter essa bagagem de argumentos potenciais? É que se o tema lhe permitir, se o tema for de intolerância e você puder usar, você já tem um argumento e já tem um repertório, tá bom? Qual o repertório? O repertório está aqui, tá? Eu vou logo destacar esse repertório aqui para vocês, que é do Marcelo Andrade Souza, professor da PUC. Olha aqui, ó. Eita, vou destacar em azulzinho. Pronto.
Esse verdinho aqui. Diante de tal cenário, é de reconhecida importância mencionar que, segundo Marcelo Andrade de Souza, pesquisador da PUC-Rio, a escola tem falhado. Vamos aqui. Vou marcar todo esse período, que eu vou colocar o repertório. Diante de tal cenário, é de reconhecida importância mencionar que, segundo Marcelo Andrade de Souza, pesquisador da PUC-Rio, a escola tem falhado historicamente em contribuir para a construção de uma cidadania mais tolerante. Ponto. Esse, gente, é o segundo período. O repertório está no segundo período. Eu não sei porquê, não sei vocês, mas eu particularmente gosto de escrever redações, parágrafos de desenvolvimento com o repertório no segundo período. E o que é que vem no primeiro período? No primeiro período a gente apresenta o quê? A gente apresenta no primeiro período aqui o nosso argumento. O tópico frasal do parágrafo, né? É o nosso famoso argumento. Já coloco ele no primeiro período aqui. Ó. Então, no primeiro período eu vou dizer o seguinte: de início, é importante apontar o papel do sistema educacional no aumento da problemática sob análise. Tá vendo? Primeiro eu apresento meu argumento, trago meu repertório que tem relação com esse argumento, porque isso já faz parte de um acervo de argumentos potenciais que eu tenho, tá? E agora, no terceiro período, eu vou fazer a aplicação desse repertório sociocultural. Fazer a aplicação dele, tá bom? Então, vou usar um amarelinho aqui, ó. Como assim, gente? O Marcelo Andrade de Souza disse que a escola tem falhado em contribuir para a construção de uma cidadania mais tolerante. Eu vou confirmar isso, ó. Com efeito, a falha escolar anunciada pelo pesquisador pode ser observada no contexto do aumento da intolerância e discurso de ódio durante a pandemia do novo coronavírus, uma vez que são constantes as trocas de ofensas entre pessoas quando se discutem temas como as políticas de isolamento social ou os protocolos de tratamento de pessoas com Covid-19, por exemplo. Dá para dar um resumo nisso aqui, né? Se tiver muito grande o parágrafo, a gente dá uma encurtada aqui nesse terceiro período, tá legal? Então, eu estou aplicando o repertório, estou confirmando o que o autor diz. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou finalizar o meu parágrafo. Deixa eu pegar esse vermelhinho aqui. Com uma conclusãozinha. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Diante de tudo que eu disse já. Eu já fiz a afirmação de que a escola falha, né, no processo educacional. Trouxe um repertório mostrando essa realidade. Confirmei esse repertório. Trabalhei essa informação. E agora eu vou concluir meu parágrafo. Assim, em uma sociedade marcada por atos de intolerância, mesmo em tempos de pandemia, em que a união deve prevalecer sobre o discurso de ódio, a escola continua, né? A conclusão é de que a escola pode e deve contribuir diretamente para a mudança de tal cenário. Pessoal, tá tudo aqui, tá? Lá em cima eu sublinhei lá com vermelho o meu argumento, o meu primeiro período. Em verde, no meu segundo período, eu trouxe o repertório sociocultural. Em amarelo, no terceiro período, eu apliquei esse repertório sociocultural por confirmação. E no quarto período, em vermelho, esse vermelho escuro, eu fiz a confirmação disso, né? Eu fiz a conclusão, eu tirei uma conclusão de tudo que eu havia dito. Beleza? Tranquilo? Vamos finalizar aqui agora, então, a nossa aulinha com mais uma novidade para vocês. Novas estruturas. Gente, eu tenho percebido assim, ó, e vocês também, tá? Que o mais difícil em uma redação é construir parágrafo de desenvolvimento. A gente aprende rápido as técnicas de construção de introdução, né? De proposta de intervenção também, a gente aprende mais rápido, pensando no Enem, especificamente no Enem. Mas argumentar, desenvolver é que é difícil. Por isso que eu venho detalhando para vocês o que é que tem que ter em cada período, o que eu coloco em cada período, para que fique fácil para vocês o processo, tá bom? Então o que eu vou ter aqui, olha. Eu estou com um parágrafo de 4 períodos. Vamos só marcar os períodos aqui. Então o primeiro período vem até aqui, tá? Vem até aqui. O que eu estou fazendo nesse primeiro período? Nesse primeiro período eu vou apresentar aqui nesse primeiro período eu vou destacar, o tem problema, é o repertório sociocultural, tá? É um parágrafo que começa com repertório. No geral, eu não gosto de começar com repertório, mas esse foi um tipo de parágrafo que eu construí que ficou legal, achei bem interessante. Não sei se vocês vão concordar comigo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui em verde, esse verdinho claro, o meu primeiro período. O que é meu primeiro período? Eu vou apresentar o meu repertório. Em primeiro lugar, já vou usar meu conectivo. Em primeiro lugar, é oportuno destacar que... Aí eu trago aqui o tema, ó. Coloco tema, problema, ou um sinônimo, se eu quiser colocar um sinônimo do tema, né? Eu coloco tema, problema.
revela-se um contexto apropriado para se fazer referência ao pensamento do autor tal, se for um autor, né? A pesquisa X, se for uma pesquisa, aos dados estatísticos tal, né? Se você estiver trabalhando diretamente com os dados estatísticos, né? A lei Z, se você estiver trabalhando com uma lei, etc, tá bom? Então, olha só que interessante, pessoal. Sempre você vai poder usar assim, ó. Em primeiro lugar, é oportuno destacar que o tema problema, se coloca o tema, revela-se um contexto apropriado para se fazer referência ao pensamento do autor, à pesquisa X, aos dados estatísticos Y, à lei Z, tá vendo? Então, desse jeito você constrói o seu primeiro período. E agora, ainda continua, né? O primeiro período. Você traz um repertório, ó, segundo o qual, e aí você apresenta o repertório sociocultural. O autor X, né, por exemplo, segundo o qual. Ponto. E o que acontece agora? Você vai trazer agora, gente, o argumento, a causa no seu segundo período. Ficou interessante porque agora a causa não está no terceiro período como nos exemplos anteriores. Ficou bem mais interessante. Vamos trazer a causa agora? Nesse sentido, é o elemento que vai fazer coesão entre o segundo e o primeiro período, né? Nesse sentido, cadê meu marcador? Tá aqui. Nesse sentido, é fundamental mencionar a íntima relação, aqui ó, da causa, nesse caso está trabalhando com causa, viu? Causa, da causa, ou um sinônimo da causa, né? Pode ser da causa, a primeira ocorrência pode ser causa. Com a perpetuação do tema problema, ou coloca um sinônimo para o tema para ficar muito repetitivo. E explica, uma vez que as vítimas do problema são frequentemente atingidas pelo problema decorrente da causa do sinônimo. Pode estar parecendo um pouquinho confuso, daqui a pouco eu dou um exemplo, vocês vão entender isso aqui bem bacana, tá? Vocês vão poder usar essa estrutura também daqui para frente para apoiar a construção de parágrafo de vocês, ok? Agora, eu já estou indo aqui, continuo com a aplicação, né? Continuo com a aplicação do repertório. Vou até mudar a cor para eu pegar a aplicação do repertório sociocultural. Porque esse azulzinho claro aqui, ó. Como se vê, a superação do tema problema, ou, ó, não vai ficar usando só as mesmas expressões não, ou sinônimos, sempre para lembrar de não repetir demais as palavras do tema. Como se vê, a superação do tema problema demanda o enfrentamento da causa, olha aí, da causa, ou você pode usar um sinônimo para causa, né, para o seu argumento, sua causa, que caracteriza o problema, tá? Fique tranquilo, isso não vai ficar repetitivo no problema não, tá? É só na estrutura que se repete. Aí você tem uma conclusãozinha para fechar aqui o meu parágrafo. Deixa eu ver que cor que eu ainda tenho aqui. Vou pegar esse vermelhinho aqui. Assim, é preciso combater com efetividade a realidade anunciada no repertório sociocultural. Olha, voltando lá para o repertório para torná-lo produtivo, ou seja, a causa ou sinônimo, você vai usar, né? A qual é responsável pela perpetuação do tema ou um sinônimo do tema. Tá legal? Gente, isso aqui eu vou deixar com vocês para que vocês se apoiem para produzir redações daqui para frente. É uma configuração de parágrafo nova que eu desenvolvi, tá? Vamos ver isso aqui na prática, aplicado a um tema específico. Olha lá, aplicação, vamos lá. Em primeiro lugar, é oportuno destacar que o estigma relacionado aos transtornos mentais revela-se um contexto apropriado para se fazer referência ao pensamento de Platão na obra República, segundo o qual a ignorância é o único mal verdadeiramente reconhecido. Gente, eu apresentei o meu repertório sociocultural. Qual que é o repertório sociocultural? É de que, segundo Platão, na obra República, a ignorância que significa desconhecimento. Ignorar é não saber. A ignorância é o único mal verdadeiramente reconhecido. Agora, vamos trazer o nosso argumento? Nesse sentido, é fundamental mencionar a íntima relação do desconhecimento acerca dos transtornos psicológicos com a perpetuação de preconceitos associados a quem sofre de tais transtornos, uma vez que muitos brasileiros são frequentemente atingidos pelo preconceito decorrente da falta de informação sobre o assunto. Ponto. Como se vê, a superação da visão negativa sobre doenças mentais demanda o enfrentamento da falta de conhecimento que caracteriza o problema. Assim, é preciso combater com efetividade o mal anunciado por Platão, ou seja, a falta de informação, a qual é responsável pela perpetuação do estigma associado às doenças mentais. Tá vendo? Se você tiver habilidade para usar sinônimos para o tema e para o argumento, para a causa, para não ficar repetindo, vai ficar um bom parágrafo se você se basear nessa estrutura de redação, de parágrafo de desenvolvimento, melhor dizendo. Tá bom? E a gente, só para a gente finalizar de fato, efetivamente aqui, tá? Eu tenho esse outro parágrafo aqui de estratégia, que agora, aqui é o seguinte, ó. Aqui era uma aplicação por contraste, tá vendo?
Aqui a aplicação foi por contraste, ó. Deixa eu marcar aqui, aplicação, argumento causa, desculpa, aplicação que foi por confirmação, aqui, ó. Aplicação por confirmação. Eu estou confirmando o que Platão disse na obra A República. Estou confirmando com o meu problema, tá? E aqui agora é um contraste agora, ó. Nós vamos fazer um contraste entre o repertório e o que diz o tema problema. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é oportuno destacar que o tema problema ou sinônimo revela-se um contexto apropriado para se fazer referência ao pensamento do autor tal, da pesquisa X, do dado estatístico, enfim, né? O repertório. Segundo o qual se coloca o repertório. Ponto. Primeiro período. Nesse sentido, é fundamental mencionar a íntima relação da causa, né, ou do argumento, com a perpetuação do tema problema, uma vez que as vítimas do problema são frequentemente atingidas pelo problema decorrente da causa. Tudo isso aqui permanece igual, o que vai mudar é o jeito de aplicar. Agora aqui, ó. Aqui começa a mudar a coisa. Como se vê, a superação do tema problema, ou sinônimo, né, demanda o enfrentamento da causa que caracteriza o problema. Aqui muda, ó. Assim, é preciso perseguir com afinco o ideal anunciado pelo repertório, ó. Volta lá para o repertório, para validar o repertório. Ou seja, combater a causa, o argumento, tá? O que será responsável pelo efetivo combate ao tema problema. Então, basicamente, só mudei esse final aqui para estabelecer na conclusão a aplicação por contraste que eu havia mencionado aqui, ok? Beleza? Tudo certo? Deixa eu aparecer aqui, o professor já está suado aqui, quantas horas da tarde? Quase 4h30, para quem começou 3 horas, né? Aqui, vou aparecer aqui para a gente encerrar a nossa live, tá bom? Deixa eu ter mais alguma coisa? Não, aqui é só a aplicação, tá, gente? Vamos ver rapidinho a aplicação aqui, tá? Em primeiro lugar, é oportuno destacar que o estigma relacionado aos transtornos mentais revela-se um contexto apropriado para se fazer referência ao pensamento de John Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, segundo o qual, quanto mais aumenta o conhecimento, mais evidente fica a ignorância. Nesse sentido, é fundamental mencionar a íntima relação do desconhecimento acerca dos transtornos psicológicos com a perpetuação de preconceitos associados a quem sofre de tais transtornos, uma vez que muitos brasileiros são frequentemente atingidos pelo preconceito decorrente da falta de informação sobre o assunto. Como se vê, a superação da visão negativa sobre doenças mentais demanda o enfrentamento da falta de conhecimento que caracteriza o problema. Assim, é preciso perseguir com afinco o ideal anunciado pelo celebrado presidente americano, ou seja, combater a falta de informação, o que será responsável pelo efetivo combate ao estigma associado às doenças mentais no Brasil. Tranquilo? Gente, vamos parar por aqui então, né? Deixa eu aparecer para vocês agora. Aqui só informações sobre o meu curso. O que nós temos de curso? Nós temos curso de redação, nós temos curso de repertório sociocultural e curso de gramática, se você não é meu aluno ainda, porque basicamente aqui quase todo mundo que está aqui já é meu aluno, tá? Então só para dizer para vocês também que nós temos esses três produtos aí à venda que vão ajudar muito cada um de vocês. E deixa eu aparecer aqui agora para finalizar a nossa transmissão. Vamos lá. Aparecendo câmera. Muito bem, pessoal. Finalizamos assim, tá? Esse conteúdo vai ficar disponível para quem é aluno lá do curso de redação. Eu já vou disponibilizar. Isso aqui tá tudo em PDF já organizado, tá? Já vou disponibilizar logo o PDF, me antecipar com o PDF, para depois eu gravar a aula. Tomás disse: Pedro, professor, deixa a aula gravada, por favor. Tomás, eu vou fazer essa aula com vocês e colocar dentro do curso de redação, tá? Vai ficar dentro do curso de redação. Inclusive, vai ser uma aula, de repente até o áudio esteja melhor, né? Porque aqui o microfone fica captando alguma. Lá vai ter uma edição. Inclusive, fica tranquilo, tá? E já vou também disponibilizar, Tomás, no grupo de alunos no Telegram, ou então se me manda uma mensagem no privado para eu disponibilizar para você esse PDF dessa parte final que eu trabalhei, tá? Que vai ajudar muito a construir os parágrafos de desenvolvimento da sua redação. E depois, pessoal, é produção. Lembrem-se que vocês podem contratar crédito de correção na minha plataforma a qualquer momento. A prioridade é de quem é aluno do curso, tá? Eu nunca vou aceitar uma demanda muito grande de alunos que não são do curso de redação, de modo que eu possa, na hora que um aluno do meu curso solicitar uma correção, eu não poder fazer, porque já estou comprometido com outros alunos, entendeu? Então vocês podem, aluno do curso, podem em qualquer momento contratar planos de correção para eu ver o que vocês estão inventando, né? O que vocês estão fazendo aí na hora de montar a redação de vocês, tá? De construir efetivamente a redação de vocês. Tá certo então? Tudo bem? Gente, brigadão aí por vocês terem aparecido, tá? Foi meio longo aqui, né? A nossa apresentação,
Mas é isso, eu precisava analisar uma redação nota 1000 com vocês e mostrar que o tipo de aula, o tipo de parágrafo de desenvolvimento que eu estou trabalhando com vocês aponta para aquela característica, gera como resultado aquele tipo de redação. Tranquilo? Então ficamos por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção, tá? Voltamos depois de um tempo distante, como eu expliquei no início, né? Para quem não chegou no início, estava me estudando para concurso público, estava focado, parei de produzir conteúdo e agora estou voltando, estou estabelecendo uma parceria também com um rapaz que vai cuidar da parte de tráfego para mim. Inclusive a gente vai investir em tráfego, tráfego pago, gerar mais conteúdo. Eu espero poder ajudar vocês agora de maneira muito especial, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado mais uma vez pela parceria, né? Obrigado por ter confiado em entrar para o meu curso de redação. Acho que quem está lá dentro tá bem satisfeito também com o conteúdo, tá legal? Então finalizando por aqui, forte abraço a todos e até a próxima oportunidade aí.